Fala galera, beleza? Tamo junto de novo e o assunto de hoje ele é pesado. Durante essa semana, o ministro Alexandre de Moraes ele acabou tomando uma decisão que mexeu com todo mundo que acompanha o processo do Bolsonaro. O Moraes ele acabou prorrogando a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, que acaba cumprindo pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Junto com essa prorrogação, o ministro ele também revogou o porte de arma do Bolsonaro, cancelou o registro de CAC dele e acabou determinando a apreensão de 10 armas, entre elas pistolas, espingardas, que estão registradas no nome dele. A defesa tem 48 horas para entregar tudo à Polícia Federal. E sabe qual que é o motivo? Um segurança particular foi flagrado numa blitz com uma pistola 9mm do Bolsonaro. E a Polícia Civil, ela não indiciou ninguém, porque a arma tinha registro válido, mas isso não bastou para o Moraes deixar passar. Ele foi além do que a PGR acabou recomendando. E o mais duro, se qualquer regra da domiciliar for descumprida, o Bolsonaro vai voltar direto para o regime fechado. Fica comigo até o final para você entender o porquê tudo isso acabou acontecendo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Presta atenção nesse detalhe, porque é aqui que a história acaba ficando interessante. A Polícia Civil do DF já tinha dado um parecer favorável ao Bolsonaro. Disse que não houve crime, que a arma estava com registro válido e que ele não cometeu falta grave. A PGR seguiu esse entendimento e defendeu a manutenção da domiciliar sem restrição extra nas armas. Ou seja, juridicamente, o Bolsonaro está livre desse problema específico. Só que o Moraes, ele decidiu ir além. Ele reconheceu sim que não houve falta grave, mas mesmo assim acabou revogando o porte de arma, cancelou o CAC e ainda ordenou a apreensão de todo o arsenal registrado em nome do ex-presidente. E é exatamente essa decisão de ir além do que era juridicamente obrigatório que muita gente está comentando hoje. Para entender esse movimento, você precisa saber duas coisas. O que aconteceu de fato naquela blitz com o segurança e por que o Moraes tem motivo de sobra para não deixar nenhum detalhe passar quando o assunto é Bolsonaro armado. Vamos por partes, começando pelo episódio que acabou disparando tudo isso. Um dos seguranças particulares do Bolsonaro foi parado em uma blitz de rotina e estava com uma pistola 9mm registrada em nome do Jair Bolsonaro. Na versão da defesa, o Bolsonaro contou que pediu apoio ao militar porque a arma estava com defeito e ela precisava de reparo. Ele também justificou que não poderia ficar desarmado em casa, já que mora com 3 mulheres. A Polícia Civil do DF investigou e concluiu que não havia crime. O registro da arma era válido, não havia restrição formal para manter aquele armamento na residência e por isso o segurança e o próprio Bolsonaro ficaram livres do indiciamento. Até aqui parece um caso banal, resolvido pela via mais simples. Só que o detalhe que muita gente esquece é o seguinte: o Bolsonaro está em prisão domiciliar por condenação de tentativa de golpe de Estado, com tornozeleira eletrônica, sem poder acessar redes sociais e sob vigilância da PM do DF para evitar fuga. Uma arma circulando fora do controle direto, mesmo registrada, é um risco que vai muito além de estar ou não dentro da lei. Então, para entender por que o Moraes não deixou esse episódio passar em branco, você precisa lembrar como que o Bolsonaro chegou até essa domiciliar. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, aquele conjunto de ações que acabou culminando nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, quando prédios dos 3 poderes foram invadidos em Brasília. Depois da condenação, ele cumpriu prisão na sede da Polícia Federal e depois ele foi transferido para uma sala do Estado-Maior dentro do complexo da Papuda. A domiciliar humanitária só veio em março, quando o Bolsonaro precisou de cirurgia e enfrentava um quadro de broncopneumonia com necessidade de cuidados médicos contínuos. O Moraes fixou um prazo inicial de 90 dias, condicionado à reavaliação médica.
Ou seja, a domiciliar nunca foi um afrouxamento da pena, foi uma concessão pontual ligada à saúde com uma lista extensa de restrições. E é justamente por ser condicional que qualquer sinal de descontrole, como uma arma em trânsito fora da supervisão direta, acaba virando motivo de atenção redobrada para o ministro do caso. Agora, tem um detalhe do passado que acaba explicando muito da postura firme do Moraes. Essa não é a primeira vez que uma condição da prisão domiciliar de Bolsonaro é colocada em risco. Antes dessa domiciliar humanitária atual, ele já tinha passado por outro período em regime domiciliar que acabou sendo encerrado depois de um episódio envolvendo a tornozeleira eletrônica que foi danificada com o uso de um ferro de solda. Ou seja, já existe um histórico de situações em que equipamentos ou até mesmo condições de vigilância que foram impostas judicialmente foram comprometidos. Então, quando você olha esse retrospecto e coloca ao lado o episódio da arma com segurança, a lógica de Moraes fica mais clara. Não é sobre presumir culpa em cada novo fato. É sobre reduzir ao máximo qualquer margem de risco numa situação que já teve pelo menos um precedente de descumprimento de condição imposta. Para quem acompanha de perto, esse padrão de resposta rápida e preventiva não é novidade, é a mesma lógica que o Moraes aplica desde o início do processo da trama golpista. Então, fechar brechas antes que se tornem problemas maiores. Agora, pessoal, vamos falar um ponto que acaba costumando gerar confusão. Por que o Moraes pode ir além da recomendação da PGR e também da Polícia Civil? E a resposta está no papel dele como relator do caso. O Moraes não está apenas fiscalizando se houve crime pontual na posse da arma. Ele é responsável por garantir que todas as condições da execução da pena, inclusive a domiciliar humanitária, sejam cumpridas de forma integral. Então, a PGR e a Polícia Civil analisaram um recorte específico, se houve infração penal na conduta do segurança e do Bolsonaro naquela blitz. Já Moraes analisa o quadro completo, o risco à segurança pública, a coerência da medida cautelar como um todo e se a manutenção de armas em nome de um condenado por tentativa de golpe, ainda que legalizadas, é compatível com o espírito de uma prisão domiciliar. Então, são competências diferentes e é por isso que uma conclusão de sem crime na esfera penal não vai impedir uma decisão mais rígida na esfera das medidas cautelares. Então, é esse duplo nível de análise que acaba muita gente confundindo quando vê as notícias saindo com ângulos aparentemente contraditórios. Agora, outro ponto que vale destacar: as restrições que o Bolsonaro já está cumprindo nessa domiciliar, elas são bem mais rígidas do que muita gente acaba imaginando. Ele está com tornozeleira eletrônica monitorada, proibido de usar celular e de acessar redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros, e ainda proibido de gravar vídeos para a internet. Visitas, elas só são permitidas com autorização direta do próprio Moraes. E agentes da Polícia Militar do Distrito Federal ficam responsáveis pela segurança da casa justamente para evitar qualquer tentativa de fuga. É dentro desse pacote de restrições que a questão da arma acaba ganhando peso desproporcional ao crime isolado. Não é sobre uma pistola guardada numa gaveta, é sobre um condenado por tentar romper a ordem democrática sob vigilância reforçada do Estado, tendo uma arma de fogo circulando fora do controle direto da justiça, mesmo que de forma legal. Então, quando você olha o conjunto das restrições, a decisão de Moraes deixa de parecer um excesso e passa a parecer o mínimo necessário para manter a coerência de toda a medida cautelar. E é claro que tem também a questão da justificativa que a própria defesa apresentou e que vale a pena você entender para formar a sua opinião com informação completa. O Bolsonaro disse que não poderia ficar desarmado em casa porque ele mora com 3 mulheres e que pediu ajuda ao militar justamente porque a arma estava com defeito e que ela precisava de conserto.
É claro que isso é uma explicação plausível dentro da lógica de quem sempre defendeu publicamente o porte de arma como uma questão de segurança pessoal e familiar. O problema é que essa mesma lógica, aplicada a um condenado por tentativa de golpe de Estado em prisão domiciliar humanitária, acaba entrando em rota de colisão direta com o espírito da medida cautelar. Então, afinal, a domiciliar existe para garantir cuidado de saúde com segurança e controle, não para manter de forma paralela uma rotina de posse e circulação de armamento de uso restrito permitido. É esse contraste entre a explicação pessoal do Bolsonaro e o papel institucional que ele acaba ocupando no processo, que fez Moraes decidir que a manutenção das armas, mesmo legalizadas, não cabia mais. Agora, pensando no quadro maior, por que essa decisão acaba importando tanto para quem defende o Estado de Direito e confia no trabalho de Moraes à frente desse processo? Porque ela mostra um padrão de atuação que acaba priorizando prevenção sobre reação. Moraes não esperou um novo incidente mais grave para agir, ele simplesmente agiu no primeiro sinal concreto de que havia uma brecha, mesmo sabendo que tecnicamente não havia crime configurado. Então, esse tipo de decisão é exatamente o que sustenta a credibilidade de um processo tão sensível quanto o da trama golpista. Então, mostrar que nenhuma condição da pena, por menor que pareça, vai ser tratada como detalhe irrelevante. Então, para quem lembra da gravidade dos atos do 8 de janeiro, entende por que manter rigor nas condições da domiciliar não é perseguição, é o mínimo de responsabilidade institucional que é esperado de quem foi condenado por atentar contra a democracia. E é esse rigor aplicado de forma consistente que o Moraes vem demonstrando desde o início, mesmo sob forte pressão política dos dois lados. Então, para nós fecharmos aqui, vamos juntar tudo que nós vimos até agora. Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, teve a domiciliar humanitária prorrogada por motivos de saúde, mas perdeu o porte de arma e o registro de CAC e vai ter 10 armas apreendidas em 48 horas, depois que um segurança dele foi flagrado com uma pistola registrada em nome do ex-presidente. Mesmo sem crime configurado na esfera penal, Moraes entendeu que manter armas de fogo circulando, ainda que legalizadas, era incompatível com o rigor que uma prisão domiciliar de um condenado por atentar contra a democracia acaba exigindo. E ele deixou claro, qualquer deslize nas regras é regime fechado de novo, sem meio termo. Então, se você torce pela responsabilização plena e pelo fortalecimento das instituições, essa decisão reforça isso. Coerência, prevenção e zero tolerância a brechas. Concorda que esse rigor é realmente necessário nesse momento do processo? Deixa sua opinião aqui nos comentários e se esse vídeo te ajudou a entender o caso, já se inscreve no canal, ative as notificações, não se esqueça, porque toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai enviar esse vídeo para você em primeira mão. Se você ainda não é membro do canal, seja membro. Quando você se torna membro, é uma forma de você apoiar o nosso canal. Se você apoia a soberania do país, se você apoia a legalidade, se você apoia o nosso trabalho aqui no canal, seja membro. Então, se tornando membro, você estará ajudando o nosso canal a continuar trabalhando e trazendo vídeos como esse para você. Até o próximo vídeo.